Boa noite, queridos. Como o Cláudio falou, eu mencionei, porque novembro é mês missionário, novembro é mês de missões, né? Nossa igreja tem essa cultura, dia 22, 23 e 24, como vocês já ouviram, tem a nossa conferência missionária. Eu sempre falo isso, se programe para estar conosco na sexta, no sábado e no domingo. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Inclusive, o preletor, o Edson Teixeira, quando nós fechamos, ele veio no ano passado, na pré-conferência, e foi um impacto tão grande que o nosso MIME já grudou a data dele para esse ano. E a gente ainda tem o Marcelo Gomes, que estará conosco, e o José Roberto Prado, que também não estava em Marília naquela época, que trouxe a base para cá, e hoje a gente tem esse privilégio de ter uma equipe fera. Além disso, nós temos um pastor que vem só para a conferência Kids. Então vai ter conferência missionária para as crianças, vem um pastor da IPI da Praia Grande, estará conosco, ele tem um personagem lá chamado, acho que é Geleia ou Gelatina, agora não lembro, mas ele vai vir e vai estar conosco, então pode trazer as crianças, porque vai ter conferência missionária também. E pensando em missões então, eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de missões para os nossos dias hoje. Nós sabemos que nós temos esse chamado, Mateus 28 diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 vai falar sobre ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu perguntasse para você, qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa? Eu não estou falando que você convidou para a igreja, eu não estou falando qual a última pessoa que você levou para uma programação da igreja, que você fez um convite para ela assistir alguma coisa, que você convidou para ela estar num culto. Não, qual foi a última pessoa, lembra aí, que você evangelizou? E quando eu falo evangelizou, essa é uma palavra que a gente precisa entender, porque evangelho é uma palavra que a gente trouxe para o português, mas não trouxemos o sentido dela, nós só aportuguesamos a palavra. Evangelho no grego significa as boas novas, as boas notícias. Era até um termo usado quando eles vinham com a vitória decretada na guerra, e eles faziam aquela carreata e passavam na cidade com todos os despojos e as coisas, e às vezes cabeça do outro rei, e mostrando os soldados presos. Aquilo era o evangelho, era a vitória, a boa nova, a boa notícia: nós vencemos. As boas notícias para nós, as boas novas para nós, quando nós falamos para as pessoas, evangelizar, é você chegar para a pessoa e contar para ela que nós éramos perdidos pecadores, que nós nascemos em pecado e o salário do pecado é a morte, mas Deus, em Cristo Jesus, Ele não passou a mão na nossa cabeça, mas Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar. Jesus pagou todas as justas exigências que Deus tinha feito, que precisava ser feito. Jesus pagou um preço altíssimo, preço de sangue, e morreu em nosso lugar. Por isso nós podemos ser salvos, libertos, justificados, declarados justos. O nosso evangelismo hoje muitas vezes é convidar uma pessoa para uma igreja. Qual foi a última vez que você expôs o evangelho para alguém? Que você contou essas boas notícias, essas boas novas? Há um tempo eu ando incomodado com isso. Se você tem acompanhado os adolescentes, mas nós fizemos um treinamento de evangelismo, passei para eles um treinamento de evangelismo, e nós fizemos um desafio de evangelizar na feira, no domingo. Pegamos domingo de manhã, saímos uma molecada, e a gente foi para a feira evangelizar. E foi impressionante, adolescentes, claro que chama um pouco mais atenção, porque vê aquela molecadinha ali, e eu tinha treinado eles para contar um pouco do evangelho, para falar com as pessoas. Naquele domingo de manhã, 20 pessoas fizeram a oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não posso julgar se foi ou não foi, as experiências foram tantas, eles contaram depois, eles se animaram. Aí nós, pensando nisso, nós marcamos no dia de finados, a gente fazer um evangelismo no cemitério. Mas eu fui para lá 8 horas da manhã, a gente tinha marcado 8h30, começou aquela chuva, estava uma chuva danada. Eu fiz um videozinho, acabei cancelando, porque a gente não tinha onde ficar. Mas eu tenho incentivado eles a pensar sobre isso. O fato é que nem sempre tem sido fácil. Eu estou com uma carta aqui, eu trouxe uma carta que o Serjão nos mandou. Na verdade eu recebi essa carta nos 3 grupos dos meus amigos, ex-alunos, né, do Palavra da Vida, pastores por aí. E é uma carta aberta ao presidente, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a excelentíssima senhora presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. São 4 páginas de carta. Eu não vou ler aqui a carta toda, mas o fato é que desde maio
Asas de Socorro, que é essa missão que trabalha com aviões pequenos e consegue fazer o transporte de missionários a lugares inacessíveis, não só transporte, mas alimentação, manutenção e tudo mais. Desde maio, Asas de Socorro está impedida de voar. Por isso que o Serginho está vindo para cá, ele cachou ele está em Atibaia, vai ficar 1 ano de divulgação, mas desde maio, eles estão proibidos de auxiliar os missionários, de ajudar, levar alimentação. E aí eles estão juntando, então, várias missões, várias pessoas, e fazendo uma carta aberta, pedindo para eles reconsiderarem essa decisão. Não para aquelas que não querem, se a pessoa não quer, tudo bem, mas pedindo para aquelas aldeias onde eles querem a presença dos missionários, onde eles são ajudados, onde eles têm várias situações de ajuda e tudo mais. O fato é que existe uma discussão, e eu não nego essa discussão com os antropólogos e os missionários, porque quando nós chegamos em alguns lugares, nós mudamos a cultura. E aí os antropólogos falam que a gente não pode mudar algumas culturas, não pode mudar a cultura, mas na verdade, se a gente parar para pensar, nós mudamos sim algumas culturas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas na cultura Yanomami, nos índios Yanomamis, quando nasce um bebê e o gêmeo vem, eles não tinham conhecimento disso, então o gêmeo, eles pisam no peito, na cabeça e matam o gêmeo, porque eles têm a cultura, na tradição deles, que o segundo viria com alguma maldição, ou algum espírito querendo acompanhar. Então o primeiro bebê eles recebem, o segundo bebê eles matam. Essa cultura os missionários mudaram. Eu tive a oportunidade de passar por uma aldeia Yanomami, numa viagem que nós fizemos de estágio missionário, e é uma única oca gigantesca, e aí o missionário tinha conversado com a gente, falou, nós vamos entrar, mas esse final de semana, é um final de semana que tem um culto aos mortos, e aí a gente vai assistir só uma parte, e quando eu dar o sinal, todos vão sair. A gente ficou meio sem entender, e depois ele explicou que depois daquele culto, a cerimônia de culto aos mortos, eles se embebedavam, tem frutas que eles deixam fermentando, inclusive a do guaraná, a fruta mesmo, e outras que eles deixam fermentando, e depois eles ficavam todos embriagados e viravam uma grande orgia, naquela única oca, toda a aldeia lá. Essa cultura os missionários mudam, e essa cultura nós continuaremos a transformar, nós continuaremos a mudar. Claro que muda outras coisas, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também, a nossa autocrítica. Eu trabalhei com a MEAP, de viagem missionária, por 16 anos, eu levei grupos para viagens curtas com a MEAP. MEAP é uma missão que chama Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e todo julho eu levava uma galera para conhecer um pouco do trabalho missionário. Era mais perto, mas comunidade ribeirinha, sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada. E às vezes a gente chegava e, para nossa surpresa, algumas igrejas que tinham evangelizado, montado igreja, tinham feito alguma coisa, obrigavam os pescadores a irem para a pesca de calça social e camisa social. Então existe essa discussão entre os antropólogos e os missionários, para falar assim, mas eles chegam e mudam tudo, tem coisa que a gente erra, tem coisa, eu estou falando da gente no sentido de igreja evangélica. O fato é, o que nos leva a continuar evangelizando, mesmo onde nós não somos benquistos? O que nos leva a continuar evangelizando, mesmo diante de tantos obstáculos, de tanta dificuldade, de tanta adversidade? O que nos leva a continuar evangelizando, mesmo quando nós colocamos em risco a nossa segurança, a nossa liberdade, o nosso dinheiro? Qual é a convicção que nós temos para continuarmos a evangelizar, mesmo diante de tantas adversidades? É isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, baseado no apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, porque o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, a carta de 2 Coríntios é muito interessante. E por que eu falo sobre convicção de evangelizar, mesmo diante de uma situação adversa? Porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma defesa do seu apostolado. Ele tinha ido, na segunda viagem missionária, a galera se converte, ele monta a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto, se você perceber, na primeira carta, já é uma denúncia, ele fala que ele recebeu
dos irmãos da casa de Cloé, o que estava acontecendo, e aí então ele sistematiza, ele doutrina, ele manda um monte de bronca para a igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo queria saber como que a turma lá tinha recebido essa primeira carta, essas instruções, essas broncas, essa doutrina. E aí na terceira viagem missionária, Tito volta, se encontra com eles na terceira viagem missionária, e Tito vai falar, passei por Corinto, algumas pessoas receberam bem, mas outras pessoas não receberam tão bem, inclusive estão discutindo se você tem mesmo autoridade para falar, estão discutindo se você realmente é apóstolo, porque você não é dos 12, Paulo estava ali na terceira viagem missionária em Éfeso, ele permanece em Éfeso um tempo, e depois de 1 ano e meio, por aí, ele tem uma discussão sobre o templo de Diana de Éfeso, ele tem que sair fugido, quando ele sai fugido de Éfeso, ele passa em Corinto, e provavelmente nessa passagem em Corinto, após Éfeso, ele é escorraçado, porque vários falsos mestres tinham entrado na igreja de Corinto, tinham disseminado um monte de coisa, inclusive questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Por isso que a carta de 2 aos Coríntios é uma carta extremamente pessoal, é um tom muito pessoal, não é sistematizada que nem 1 Coríntios, ela é muito mais pessoal e tem muito a ver com a defesa do apostolado de Paulo, ele está defendendo o seu apostolado, e aqui ele fala então sobre essa tristeza de ver uma igreja que não reconhecia o seu apostolado, ele fala sobre o sofrimento de pregar o evangelho, mas ele vai na defesa ao seu apostolado, ele vai falar sobre as convicções, que o levavam a continuar evangelizando, mesmo diante de situações adversas. E é aí que eu quero trazer um desafio para nós, essa missão é para nós hoje, essa missão ainda continua, esse chamado de Deus para pregar o evangelho a toda criatura, para pregar o evangelho a todas as pessoas é para nós hoje. Qual é a convicção que devemos ter, para continuarmos essa missão, mesmo diante de situações adversas? Acompanha comigo 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1, e vai dizer assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor passeie nesse salão, falando conosco, nos desafiando, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu quero olhar para essa passagem e perceber justamente o que Paulo fala de convicção e por que ele continuava a pregar o evangelho mesmo quando ele não era bem quisto, mesmo diante de tantas dificuldades e mesmo diante de tantos obstáculos que o próprio apóstolo Paulo passou. E a primeira lição que eu vejo, a primeira convicção que eu vejo em apóstolo Paulo é convicção de chamado. Convicção de chamado. E aí eu separei 3 palavras com M, para ficar mais fácil para a gente gravar. Convicção de chamado, eu quero falar sobre ministério. Convicção de chamado. Eu gosto muito de falar sobre chamado. Eu dava aula em seminário, e até tinha uma matéria que eu dava lá que chamava Teologia do Chamado. Porque chamado é algo que é gostoso de conversar, mas é difícil de digerir. E tem tantas outras definições de chamado, eu não quero entrar aqui na teoria, mas a que eu mais gosto sobre chamado, é que chamado é aquilo que você faria, mesmo que ninguém te pagasse para fazê-lo. Chamado é aquilo que você faria, mesmo que ninguém te pagasse para fazê-lo. Você já pensou? Se você não recebesse para fazer o que você faz,
será que você continuaria fazendo com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma alegria? Se você não tivesse a recompensa depois, será que você continuaria fazendo o que você faz? E quando eu falo chamado, eu não estou dizendo só para pastor, missionário, tempo integral, eu estou dizendo do nosso chamado para o Senhor Jesus Cristo, ou o chamado de pregar o Evangelho a toda criatura, o chamado de ser sal da terra e luz do mundo. Porque muitas vezes quando a gente se decepciona com a igreja, você continua trabalhando, você continua falando que, mas o meu emprego é o meu ministério, a minha empresa é o meu ministério, a minha profissão é o meu ministério, mas você não faz mais nada espiritualmente, ministerialmente falando, porque você não teve recompensa. E aqui eu posso falar abertamente, tranquilamente, não é por orgulho, mas eu posso dizer que eu gosto dessa definição, porque eu vivi isso. Eu tive essa experiência de ficar um tempo fora do ministério, e por isso que eu brinco, que eu falo que o chamado é realmente algo que eu faço, mesmo que ninguém me pagasse para fazer. Se a Primeira IPI tivesse uma crise financeira, se bloqueasse os bens, se acontecesse alguma coisa, se tivesse, eu falasse assim, Juba, o que nós vamos fazer? Você vai continuar fazendo? Eu continuaria fazendo sem problema nenhum. Claro que eu teria que sustentar as crias lá em casa, teria que arrumar algum emprego, alguma coisa, mas continuaria exercendo o meu chamado. Por isso que eu falo que eu não tenho chamado, o chamado que me tem. Porque quando eu estava trabalhando, quando eu fiquei fora do ministério, eu fui vender de tudo. E eu lembro que eu vendia produto de limpeza. Comecei a vender produto de limpeza e vou te falar, um negócio bom. O pessoal que fala que não tem emprego, não tem trabalho, é um negócio bom para vender, vende. E aí de repente eu estava falando de produto de limpeza, e eu estava falando, não é mais um produto de limpeza que limpa a sua casa, que limpa o chão, mas eu tenho um produto de limpeza que pode limpar o seu coração. E aí quando eu estava começando a evangelizar e orar com as pessoas, depois eu fui vender calça jeans. Comecei a vender calça jeans, e vendia calça jeans, e é o negócio que vende adoidado, e vendia calça jeans, era mais calça jeans feminina, e vendia um monte, daqui a pouco quando parava, eu estava na loja, no meio do comércio, horário comercial, orando com as pessoas, as meninas da loja me chamavam de pastor, o pastor chegou, eu falava, não gente, eu preciso vender calça, eu preciso ter salário, não, mas faz uma oração com a gente, e quando eu vi eu estava pregando o evangelho, fazendo oração, culto no meio das lojas, no meio dos lugares. De repente eu arrumei um emprego numa agência de publicidade aqui em Marília, um lugar mais fixo, parava de rodar um tanto, e sem ao menos perceber, eu já estava envolvido no ministério, fazia o Vida Vitoriosa, que foi o ministério que me trouxe tempo integral para essa igreja novamente. Eu não pensava voltar a ser pastor, eu tinha falado que a minha igreja teria 3 membros só, que era Renata, Júlia e Vitor Hugo, só, esse seria o hall de membros da minha igreja, Renata, Júlia e Vitor Hugo, e acabou. E de repente eu estava trabalhando no lugar, e saía sexta-noite para vir correndo, fazia minha mala, deixava minha mala na igreja, vinha correndo para entrar num ônibus, para a gente ir para um retiro, para ficar o final de semana inteiro no retiro, para voltar zumbi domingo à noite, para segunda-feira trabalhar de novo. E aí quando eu estava meio cabisbaixo na minha mesa, meio zumbi, o pessoal falava, teve retiro de novo, né? Eu falava, teve. E aí depois desse retiro foi quando então os presbíteros e o Jean me convidaram para ser tempo integral e começar esse processo. Então eu falo que quando eu falo sobre chamado, é algo que eu gosto de falar, porque eu digo assim, que eu não tenho um chamado, é um chamado que me tem. Você tem convicção do teu chamado? Você tem convicção do ministério que Deus te colocou, que Deus está te dando esse privilégio? E eu costumo dizer que só tem convicção de chamado quem tem convicção de quem o chamou. Só tem convicção de chamado, só tem convicção de ministério quem entende por quem foi chamado. Não foi o pastor que te chamou. Quem chamou foi o próprio Deus. Por isso que em Mateus capítulo 28, quando Jesus vai falar sobre a grande comissão, que nós chamamos de grande mandamento, Mateus 28, 18 a 20, ele começa dizendo, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos ordenei, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Antes de falar de chamado, ele fala sobre quem está chamando. Ele fala sobre essa autoridade, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, olha quem está chamando, reconheça quem está chamando, observe quem está chamando, e aí você obedece. É mais ou menos assim. Eu falei, né, se os presbíteros me dão uma ordem, falar, opa, o Marvulo está aqui e tal, me deu uma ordem, falar, rapaz, é a galera que manda em mim e tal, né, vou ter que, se o presbítero está aqui, se a diaconia Meire, minha presidente,
a Meire, minha presidente, estou fazendo já boca de urna, né? Não pode, a gente vai fazer eleição de novo, mas a Meire, minha presidente, se eu falo para a Meire, tá, manda uma ordem, opa, a Meire é presidente da mesa diaconal, tenho que, né? Agora, se minha mulher manda uma coisa, filho, aí tem que obedecer rapidinho. Por quê? Porque quem está mandando faz diferença. Vocês estão percebendo? Às vezes a gente não evangeliza, não é porque a gente é tímido, não é porque a gente tem vergonha, não é porque a gente não sabe todas as respostas da Bíblia. A gente não evangeliza porque a gente não para pensar quem está mandando. A gente não está valorizando quem que nos chamou. Nós não estamos percebendo que aquele que nos chamou é o que tem autoridade sobre os céus e a terra, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é que é o dono da vida e da morte, e Ele que te convocou para essa missão. E quando a gente entende quem nos chamou para essa missão, eu obedeço prontamente, porque quem me chamou tem toda a autoridade nos céus e na terra. E a gente ainda tem uma discussão, que o Mateus 28, quando fala, ide por todo mundo pregar o evangelho, começou a onda, não, mas não é ide, ali é para ser no gerúndio, traduziram errado, é indo, é enquanto caminho, e parece que tira essa obrigatoriedade. Posso dizer para você, eu fui para esse texto, para estudar um monte, porque eu tinha essa dúvida, cabe sim o imperativo, é ide, mesmo que seja no gerúndio, enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, continuem evangelizando, ainda é um imperativo, é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, aquele que chamou, é aquele que nos capacita, porque ele diz, eis que estou convosco, até a consumação do século. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele não te deixa sozinho nessa missão, Ele não vai te fazer passar vergonha, quando você falar, eu tenho que me posicionar no meu trabalho, mas como eu vou evangelizar, mas a pessoa está sofrendo, o que eu faço? Abra a tua boca, porque Ele está contigo até a consumação dos séculos, evangelize, fale de Jesus, conte as boas novas, porque Ele disse, eu estou convosco até a consumação dos séculos, Ele estará com você em todo o tempo. Mas nós perdemos essa convicção de chamado, essa convicção de ministério, essa convicção de quem nos chamou. Mas não é só isso, porque eu acho que uma outra convicção que o apóstolo Paulo tem, é a convicção desse tesouro. E quando eu falo convicção de tesouro, eu estou pensando na mensagem. Se a primeira palavra é ministério, a segunda palavra é mensagem. Porque ele fala, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, ele está falando sobre esse ministério, sobre essa proclamação da palavra, sobre essa mensagem. Se você perceber, a partir do versículo 2, ele vai falar sobre essa mensagem, sobre o conteúdo da mensagem, esse ministério que ele chama de ministério da reconciliação, que ele fala, nós não estamos fazendo de engano, como esses falsos profetas, nós não estamos usando, nós não torcemos a palavra, nós não deturpamos a palavra, nós chamamos a consciência de vocês, podem avaliar a consciência de vocês, se a gente não está falando de Deus, e se está sem luz, que aqueceu, que acendeu o nosso coração, é para os que estão perdidos que está no escuro, porque o Deus dessa era cegou o entendimento, mas Deus é aquele que ilumina, e fala, da luz resplandeça as trevas, e aí ele vai falar, mas nós temos esse tesouro, em vasos de barro, para provar que a excelência do poder provém de Deus e não de nós, é uma convicção desse tesouro. Você entende o que significa isso? Você tem convicção dessa mensagem, ou do valor dessa mensagem, que nós carregamos? Deus nos entregou uma mensagem, e essa mensagem é muito valiosa, essa mensagem não é algo que você pega e deixa de qualquer lado, esquece, é mais ou menos assim, imagina alguém que recebe um telefonema, e fala assim, você acabou de receber uma herança, tem joias, tem ouro, em pedra, tem não sei o que lá, está tudo lá no banco, tal, no cofre, e aí você vai, mas espera aí, de onde, tal, lá, e chega lá, fala, me falaram que eu recebi uma herança, é um tesouro, que vem da minha família, de geração em geração, e está num cofre, e aí o gerente te recebe, te dá uma chave, e fala, o cofre de número tal, e aí você chega diante desse cofre, e quando você abre, tem
tudo ali, joias, ouro, dinheiro, mas tem um monte de coisa. E aí você junta tudo aquilo num saco, e recolhe, e joga no chão, e pega o cofre, e carrega o cofre para casa. A gente tem uma mensagem poderosíssima, que é transmitida todos os domingos, que é transmitida em grupo célula, que é transmitida em ministério, que é transmitida em reunião de oração. A gente tem uma mensagem que é compartilhada na vida, e sabe o que a gente faz? A gente quer levar o pastor para casa, e deixa a mensagem onde está. A gente quer levar a metodologia, a gente se agarra à placa de igreja, a gente se agarra a uma estrutura, a gente se agarra aos homens, a gente se agarra ao pastor fulano de tal, porque eu gosto do pastor tal, eu gosto do pastor Y, eu gosto do pastor X, a gente se agarra ao pastor e a gente deixa a mensagem de canto. Será que a gente entende o que é ter convicção desse tesouro que nós carregamos? Porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, e é ter essa convicção de mensagem que nos leva a ter uma vida totalmente intencional. Eu falo que uma das características de Jesus que a igreja precisa aprender a ter ou a ser é a intencionalidade. Jesus era intencional em tudo que fazia, tudo que ele fazia ele era intencional. E nós podemos ser e viver assim. Essa intencionalidade é entender que eu carrego uma mensagem, e tudo que eu faço, eu quero de alguma forma influenciar pessoas, que tudo que eu faço, eu quero de alguma forma transmitir o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas. Você pode usar qualquer coisa. Estou vendo aqui o Márcio Santilli, nós começamos um trabalho com jiu-jitsu, com um negócio ali, que eram 4 tatames que a gente treinava mais no cimento. Marcinho ainda, eu bati no Marcinho, estou deixando bem claro aqui, ó. Marcinho, você vai ver, quando ele ficar em pé, vocês vão ver, só quero deixar claro que eu já bati no Marcinho. Marcinho já foi menor do que eu, mas nós começamos, só para deixar registrado, que agora eu tenho o microfone, você não tem, você vai ficar quietinho aí, cadê? Mas só para deixar registrado, nós começamos, porque era a ideia de ser intencional, era a ideia de aproveitar o que nós tínhamos em mão, para falar de Jesus, e quantas pessoas se converteram através desse ministério. A gente tem hoje lá o Alves, você vê o tatame lotado, e aí você tem a terceira IPI, e meu filho começou a querer ir lá, chegava lá o tatame lotado, e me convidaram para falar lá no Jardim Bandeirantes, e tem um menino que treinava com a gente lá, que está lá no Jardim Bandeirantes, evangelizando e fazendo trabalho, vários lugares dessa cidade, que começou em 4 tatames que nem cabia a gente. Isso é ser intencional. E você pode fazer em outros lugares, isso aonde você trabalha, na sua empresa, do jeito com a sua profissão, com seus dons e talentos, mas a ideia é você ter convicção desse tesouro que você carrega algo muito valioso. Você já viu aquelas histórias de quando queima a casa, acontece alguma coisa, e aí vai lá, a Bíblia está intacta? Já ouviu isso? Eu lembro uma vez quando eu estava em Caxias do Sul, isso há muitos anos atrás, aconteceu em Marília também, né? Teve uma história que, lá em Caxias, que queimou a casa toda, e aí eles viram lá um móvel, que acho que era um criado mudo, e o móvel estava todo torradinho, quando eles abriram a gaveta, tinha uma Bíblia, intacta. Teve uma vez uma história que eu vi também de um acidente, que daí falou, e a Bíblia estava intacta. Eu creio que Deus permite situações como essa, não é porque a gente tem algo místico com relação ao papel, com relação à Bíblia, mas é entender se a gente valoriza de fato, se a gente tem convicção da preciosidade da palavra de Deus, da mensagem que nós carregamos. Porque hoje a gente tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Você tem Bíblia da mulher que ora, você tem Bíblia do empresário, você tem Bíblia do pastor, Bíblia do pregador, Bíblia do não sei o que lá, Bíblia do cara que vai... E aí a gente tem Bíblia no celular, e às vezes a gente nem carrega mais a Bíblia de papel. E eu não estou falando que tem que carregar a Bíblia de papel por eu ser antigo ou não, eu estou dizendo, você valoriza o que você tem, você tem convicção da mensagem que você carrega, você tem convicção desse tesouro, porque eu entendo que o apóstolo Paulo tinha, por isso que o apóstolo Paulo falava em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Por isso que o apóstolo Paulo falava que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entendia, ele tinha convicção desse tesouro que tinha nas suas mãos. Jonas, se você lembrar da história de Jonas, Jonas é um cara que eu falo que era mais crente do que a gente até. Você fala assim, mas Jonas não foi o profeta que fugiu? Foi, realmente ele desobedeceu, mas se você ler o livro de Jonas, por que ele desobedeceu?
Ele vai dizer lá, porque eu sabia, Jonas fala, eu sabia que se eu pregasse o evangelho e que essa turma se arrependesse, o Senhor ia salvar. O problema é que Jonas estava com o coração peludo, ele não queria que aquela turma se convertesse, ele queria que aquela turma morresse. Esse é o problema de Jonas, mas ele tinha uma convicção, ele sabia que se ele pregasse o evangelho e aquela turma se arrependesse, Deus ia ser misericordioso e ia salvar aquela turma, que é o que acontece. Será que a gente tem convicção da mensagem que nós carregamos? Desse tesouro que nós carregamos? E aí eu lembro da tia Bill. Tia Bill era uma senhora chamada Dona Abigail. Seus netos eram nossos amigos, a Gi e o Márcio. O esposo da tia Bill era meu treinador de futebol de salão, foi meu treinador por anos, brabo que era só. Mas a tia Bill era missionária da PEC, era envolvida com acampamento. O primeiro acampamento que eu fui com ela, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7, na verdade eu faria 7 em março, eu fui em janeiro, 6 anos. Ela fazia temporada janeiro e julho, 2 vezes por ano, e eu comecei com 6 anos de idade aí no acampamento da tia Bill. Essa mulher era apaixonada pela palavra de Deus. Na Bíblia dela, ela não deixava colocar nada, nada no meio, não podia colocar, nada de folder, telefone de alguém, anúncio, nada, ela não deixava colocar nada no meio. Rabiscar, riscar, então nem se fala, não deixava nada. Eu não estou aqui dizendo, para estudar eu gosto de rabiscar, escrever, não estou falando aqui, cada um tem a sua... O que eu estou dizendo é que essa mulher era tão apaixonada, como ela valorizava a palavra de Deus, a mensagem que ela carregava, e ela marcou uma geração. Desse acampamento da tia Bill, um dia nós paramos para contar, tem mais de 17, 18 pastores, missionários, que saíram dali, fora as esposas, mulheres, outras, mas assim, muitas pessoas. Até hoje, a gente fala sobre isso. Até hoje tem um acampamento lá, super precário, passa a trilha do trem na frente, passava o trem na frente do acampamento, a gente ia desde pequenininho, era uma loucura, mas o fato é que essa mulher marcou uma geração, porque ela era apaixonada, ela entendia o tesouro que ela carregava. Quando a gente reconhece o tesouro que a gente carrega, a gente reconhece também que nós somos só vasos de barro. Não é sobre a gente, é sobre a mensagem. Tem gente que está se achando, e a gente está vendo aí um monte de desvio, pastores e tudo mais. Não é sobre o homem, não é sobre a estratégia, não é sobre a metodologia, não é sobre placa de igreja, não é sobre a melhor estrutura, não é sobre poderio financeiro, é sobre a mensagem. E quando a gente entende que nós temos esse tesouro vai ser colocado em vasos de barro, que somos nós, esses vasos de barro, falhos, imperfeitos, rachados, com as suas cicatrizes, com as suas manchas, com as suas marcas do passado, mas o problema, ou a situação, ou a solução, o melhor, é que não é sobre nós, é sobre a mensagem. E aí você pode falar, não gente, não olha para mim, olha para Cristo. Ah, mas você já fez isso ou aquilo. Ah, mas eu conheço a sua história. Ah, mas eu conheço o seu passado. Sim, mas eu não sou mais aquele. Não é sobre mim, é sobre a mensagem. Eu falo do Retiro Vida Vitoriosa, vou dar um spoiler. Quando eu ministro lá eu falo sobre a ideia de quando Jacó é tocado por Deus, e ele não é mais Jacó, ele se torna Israel. E nós temos os nossos vasos de barro, nós somos marcados, nós somos, temos as nossas rachaduras, mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, eu posso mancar, e vou mancar para a vida inteira. Eu tenho uma marca, eu manco, mas eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. É sobre isso, é sobre Jesus, é sobre a mensagem. E quando a gente entende é que a gente tem esse tesouro impagável, esse tesouro valiosíssimo, eu vou pregar o evangelho, custe o que custar. Insta, fora de tempo ou com a tempo, fale de Jesus, pregue esse evangelho. E por fim, convicção de ministério, que é convicção de chamado, convicção do tesouro, que é a mensagem, mas também convicção do poder. Convicção do poder. Ele fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ele tinha convicção de quem era o poder. E só para ter uma palavra com M para gravar, eu botei ministério, que é a convicção de chamado. Mensagem,
que é a convicção do tesouro, e mentor, que é a convicção de onde vem o poder, vem de Deus. Ele fala, eu posso pregar o evangelho, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no poder de Deus, que tem poder para salvar. Talvez, sabe por que a gente não prega o evangelho? Porque a gente tem desculpa, que a gente fala assim, mas quer saber, ele não vai ouvir, está muito fechado já. Ele não vai ouvir ele é muito religioso, ele é meio bitolado naquela religião. Nós cremos ou não cremos no poder de Deus? Será que nós temos convicção do poder de Deus, que tem poder para transformar uma nação, que tem poder para transformar uma realidade, que tem poder para transformar vários lugares? Eu lembro quando eu cheguei numa situação para pregar o evangelho, na verdade todo lugar, né? Eu falo que a ideia de esporte, a ideia de eu estar fora da igreja, porque quando eu me dou conta, eu me relaciono só com crente. Eu estou envolvido 100% na igreja. E se eu não tiver lugares fora estratégicos para mim, para eu poder me relacionar com pessoas não cristãs, para poder ter essa oportunidade de evangelizar. E aí eu cheguei no lugar e tinha uma situação que era extremamente difícil. Extremamente difícil. Toda uma situação. E aí eu me questionava, mas se que eu falo ou não falo? Falo ou não falo? E a gente fica nessa, porque a gente tem às vezes vergonha, mas eu vou me expor, mas a pessoa não vai crer, mas o estilo de vida dela, mas será que nós temos convicção de poder de Deus? Será que nós temos convicção do poder de Deus? E aí, para abrir aqui, era uma situação de uma pessoa que tinha uma união homoafetiva, era casada com um homem há tantos anos, mas cresceu na igreja, tinha sido missionário por 2 anos no Japão com a Valnice Milhomes, e a gente pegou uma amizade, e eu comecei a orar por essa pessoa, e orar, em todo tempo falava, ministrava evangelho, conversava tal, e tirava um sarro de mim, brincava, às vezes postava alguma coisa, o pessoal me tirava, brincava, me zoava, tal, e eu orando, até que um dia essa pessoa chegou para mim e falou, Juba, a gente precisa conversar, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu quero voltar para Jesus, me ajuda, o que eu faço? E ela vai querer, então o negócio é o seguinte, você tem que fazer isso, tá? Eu falo assim, nós vamos orar junto, e Deus vai colocar no seu coração o que você tem que fazer. O fato é que esse homem acabou largando o seu companheiro, hoje ele toca no louvor, é ministro de um coral, um músico excepcional, claro, com as suas lutas e suas dificuldades, como eu e você, mas vive e luta para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente questiona o poder de Deus, às vezes a gente não evangeliza, porque a gente não tem convicção desse poder, que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, independente da situação dela, que tem poder para mudar a realidade de uma favela como Argolo Ferrão, onde a gente pode botar o pé, evangelizar, e através do evangelho, famílias serem transformadas, não só na sua vida eterna, mas na sua realidade do agora. Às vezes a gente não evangeliza porque a gente questiona ou duvida do poder de Deus para transformar uma nação, uma cidade, um bairro, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. E eu quero concluir só, trazendo de volta a pergunta do início. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Não estou falando qual foi a última vez que você convidou alguém para uma igreja, convidou alguém para um programa, convidou alguém para um culto. Qual foi a última vez que você contou as boas novas de Deus para as pessoas? E eu quero te desafiar a fazer isso. Aproveita que tem a nossa conferência missionária, 22, 23 e 24. E evangeliza alguém. E aí, convida também para vir, para ela chegar aqui já sabendo das boas notícias. Mas eu não sei todas as respostas da Bíblia. Você não precisa saber, só fala daquilo que Deus tem feito no seu coração. Lembra do cego de nascença? Quando Jesus chegou, os discípulos falaram, quem pecou, esse ou os pais, para que ele nascesse assim? Jesus falou, nem ele, nem seus pais, mas essa doença está aí, para que a glória do Senhor se manifeste. Jesus foi lá e curou aquele cego, e todo mundo começa a questionar, os fariseus se juntam, querem pegar Jesus, e fala, quem é ele, e ele fala assim, quem ele é, eu não sei, eu só sei de uma coisa, antes eu era cego, e agora eu enxergo. Eu uso esse texto do cego de nascença, João capítulo 9, para dizer que isso é evangelismo. Você não precisa saber todas as respostas, você não precisa saber toda a teologia, você não precisa saber todas as dúvidas dos seres humanos, mas você pode dizer, eu não sei todas as coisas, mas eu sei de uma coisa, antes eu mentia, agora eu minto menos.
Antes eu era muito estourado, agora Deus está mudando meu temperamento. Antes eu era muito apegado ao dinheiro, mas agora Deus está me fazendo generoso. Antes eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Você não precisa responder tudo, mas você pode dizer para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, no seu comportamento. É isso. Isso é contar das boas novas, isso é evangelizar. Eu quero te desafiar a evangelizar alguém. Você sabe, às vezes a gente tem que ser intencional. Eu tenho um amigo agora que é meu alvo evangelista faz uns 2 anos. Faz 2 anos que eu oro por ele, e ali clamando tal, e ele me convidou para jogar tênis. Eu não jogo tênis, já brinquei e tal, gosto de esporte. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu tinha umas 2 Wilson em casa, não achava de jeito nenhum. Liguei para o Sérgio Canevari. Lembra do Sérgio Canevari? O Sérgio Canevari joga tênis, que é uma beleza, joga muito. Falei, Sérgio, eu sei que você gosta de tênis, você já era da minha célula. Eu falei, Sérgio, eu sei que você gosta de tênis e tal. Sabe que você não tem uma ousada aí, que eu tenho um alvo evangelístico? E aí ele falou assim, Jubá, só te empresto minha raquete se você jogar comigo. Eu falei, ixi, vou tomar uma lava, mas perfeito, você me dá umas aulas, você me ajuda, que eu vou jogar tênis agora. A Renata falou, mano, o que você vai inventar de jogar tênis? Eu falei, eu quero evangelizar esse cara me chamou para jogar tênis, eu vou jogar tênis. É tudo intencional, mas a ideia é falar de Jesus. É isso, gente. A gente não vai precisar saber, vou tomar umas lavadas, vou passar vergonha, mas pelo menos eu vou estar com eles 1 hora e meia, para poder falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero te incentivar a sair da sua zona de conforto e a evangelizar alguém. Testemunhar de Jesus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos desafia. Mas ao mesmo tempo, Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos capacita. É um Deus que lança o desafio, mas nos capacita, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, que o Senhor nos dê intencionalidade, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê criatividade, para podermos falar do Senhor Jesus para as pessoas ao nosso redor. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos auxiliado, e o Senhor vai continuar nos auxiliando nessa caminhada. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Igreja, fica de pé para receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, esse Deus e Pai que é poderoso e que te capacita para completar essa missão, e o consolo, a presença e a comunhão do Espírito, o fruto e os dons que também te auxiliam nesse cumprimento da missão e proclamação do Evangelho, permaneça sobre a tua casa, sobre a tua vida, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, e que te dê uma semana cheia de vitória, lembrando do desafio, fale de Jesus,